parte da planta que penetra o solo e ela vai até onde está a água. O solo, o cedro não tem um problema com altitude, porque ele vai lá nos veios de água, desce lá embaixo. E se ele vai descendo e ali se encontra alguma pedra, alguma rocha, estende o braço daquela raiz, se enrola naquela pedra e continua descendo até chegar na água. É impressionante isso, na verdade. É assim que ele faz. E continua descendo até a fonte da água. A nossa vida espiritual tem que ter uma sede assim. Tem que ter uma sede por Deus muito grande, ao ponto de nos humilharmos e descermos até as fontes das águas vivas que Deus tem o prazer de oferecer para cada um de nós. Vê lá na montanha que está a água, é lá embaixo. Lá na montanha está o vento, lá na montanha está o sol. Lá na montanha está a intempérie da vida, que está trabalhando com a madeira do cedro para que ela se prepare para grandes coisas. Mas a água para dar o sustento está lá embaixo. A pedra que dá segurança está lá embaixo. Ela se humilha, aquela água vai descendo, e a natureza dela é essa, até encontrar os veios de águas para alimentar as correntes. Quando isso acontece, ela começa a subir e começa a crescer. Assim é a nossa vida espiritual. Nós só vamos crescer espiritualmente, meus queridos, quando descobrimos que a nossa segurança está na rocha eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É nele que você tem segurança. É nele que você tem que se agarrar e se abraçar. Tem crente que não é cedro. Tem crente que é pé de couve, pé de alface. A alface tem que jogar água nela todo dia. O cedro, se chover, ele está lá, verdinho. Se não chover, ele continua lá no mesmo lugar onde ele está, verde da mesma maneira. Se chover, ele continua crescendo. Se o tempo secar, ele continua crescendo. Se fizer frio, ele continua crescendo. É assim que é o cedro. Porque ele está esperando aquilo que é visível, ele está atrás do invisível. Ele está conectado naquilo que ninguém vê. É assim é o crente, meus queridos irmãos. O que pode fazer com que nós sejamos pessoas fortes, resistíveis, sólidas, é porque nós estamos fixados, agarrados, compenetrados, ligados naquele que ninguém vê com os olhos naturais, com os olhos carnais, Jesus Cristo de Nazaré. Mas meu Deus do céu, o que está acontecendo com aquele irmão? É tanta luta, tanto problema, ele está ali, porque ele está conectado naquele que ninguém vê. Amém? Amém? O crente não pode estar baseado, irmãos, na vida de A e de B. É pregador tal, cantor tal. Não são essas coisas que nos movem, de maneira alguma. Não são as coisas que nós vemos que nos traz segurança e estabilidade espiritual. O crente não pode estar firmado nisso. Muito embora os seres humanos são canais que Deus usa, mas não é um alicerce para a nossa vida. Pregador falando que não pode ser uma bênção, mas não é alicerce. Amém? Quem é que está entendendo? Ele está acima da superfície, ele não está abaixo da superfície. Não dá segurança. Não falando de tal, ele pode ser o que for, ele pode fazer descer fogo do céu. Ele está acima da superfície. A rocha está lá no interior, a coisa é mais séria. A coisa está longe dos olhos. É nele que temos que estar firme. Quando você está firme em Jesus, não tem problema, não tem embaraço, não tem dificuldade, não tem defeito de irmão que atrapalhe a tua vida espiritual. Glória a Deus. Nada disso seca a tua vida espiritual, porque você está conectado lá nas águas correntes. Está conectado em águas profundas. Você está ligado em coisas mais profundas. Não são essas coisinhas que embaraçam a tua vida espiritual.
conectado no congresso? Você está preocupado quem vai pregar ao congresso? A sua preocupação é se Jesus vai estar lá. Não é verdade? Se Jesus estiver, vai dar tudo certo. Se não estiver, vai ser um show, um espetáculo de pregação, de erudição e emoções, mas não muda nada. Mas se Jesus estiver, aí é outra coisa. Se você está ligado e conectado nele, aí é outra coisa. Amém? É assim que Deus quer falar conosco. Olha o que o versículo diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, do quarto ano em diante, o cedro começa a crescer 20 centímetros mais ou menos ao ano. Imagine só uma árvore para alcançar a altura média do cedro lá no Líbano, é 37 metros. Vai dar quanto tempo? Para crescer 1 metro, vai gastar 5 anos. Não é isso? 20 metros, 10 anos. Mais ou menos 25 a 30 anos para alcançar a sua altura de maturidade. Não tem pressa, ele vai crescendo. E a igreja também é assim. Quantas vezes nós estamos preocupados com os crescimentos explosivos, momentâneos? Hoje em dia se faz toda a jogada para ver uma igreja crescer. Já percebeu? É tanta propaganda enganosa, é tanta mentira. Por quê? Porque querem ver a igreja crescer. Se uma igreja crescer, o que vai acontecer? Vai ter crente na igreja? Vão ser pessoas exploradas financeiramente? Vai render dinheiro? Então se prega tudo, se facilita tudo com a intenção de quê? De que cresça. A Bíblia fala de um crescimento que não é esse crescimento. O crescimento da Bíblia é um crescimento de solidez, de maturidade espiritual. É disso que a Bíblia fala. A igreja cresce, isso é normal a igreja crescer. Você vê a igreja primitiva, que no dia 2.000 aceitaram Jesus, no dia 5.000, mas só foi claramente esse crescimento explosivo na igreja. Você vai ver a igreja depois sendo perseguida, né? Mas a palavra cresce. Que palavras que crescem? Ela cresce em profundidade. Você vai ver no livro de Hebreus dizendo assim: olha, eu não posso tratar vocês com alimento mais profundo, mais forte. Vocês não cresceram, vocês são crentes maturos. Então eu não posso me aprofundar nas verdades da palavra, porque você não tem capacidade para aglutinar, para comer, para se alimentar disso. Tem que ser um alimento ralinho, tem que ser uma papinha para você. O que é? Jesus é bom, Jesus cura, Jesus vai resolver o problema, na verdade é assim, assim. Mas se você ouvir aquilo que Paulo falou: Paulo, eu não vou resolver o teu problema, a minha graça te basta. Por que, Senhor? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Oh, pera aí, se é assim, então eu vou dar glória a Deus através do meu sofrimento. Porque eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O poder de Deus é assim. Ele não se aperfeiçoa na intelectualidade do homem, na capacidade do homem se comunicar, na profundidade bíblica. Ele se aperfeiçoa na fraqueza humana. Quando o homem reconhece que ele nada pode, ele nada é, ele nada tem, ele não consegue nada, aí Deus vem e diz: eu posso, eu faço, eu sou, eu mudo a tua vida, eu mudo a tua história. Porque a Bíblia diz assim: aquele que se humilha será exaltado. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, no sentimento que o homem tem de incapacidade. Senhor, eu não posso, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, estenda as tuas mãos sobre a minha vida. Esse crente começa a crescer. O nosso crescimento é aí. Paulo fala que orou 3 vezes e fala do problema, porque ele tinha aquele problema. Ele falou assim: devido às minhas constantes revelações, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne, para humilhar, para que eu não achasse que eu fosse bom. E ele entendeu e compreendeu que aquele problema não ia ser solucionado na sua vida. Ele nos especificou o que é, e vamos ficar por aqui, não é verdade? E vamos dar glória a Jesus, porque Deus o manteve debaixo de um problema que o manteve humilde. Isso acontece conosco. Nem todos
Todos estão preparados para ouvir esse não de Deus. Por quê? Porque não crescemos. A raiz não cresceu. Não temos solidez espiritual para ouvir uma verdade como essa. Meu pai contou a história. Eu tinha um irmão, ele já faleceu, ele era mais velho do que eu. E quando ele tinha uma certa idade, não me lembro a idade mais ou menos que ele tinha, ele foi acometido por um tumor no pescoço. E ele entrou no quarto com esse menino, em jejum e oração, por 3 dias Deus curou. Meu pai nunca viu meu irmão crente. O único filho que ele não viu crente foi esse irmão. Meu irmão só se converteu depois que meu pai morreu. Eu perguntei para meu pai por que Deus sabia de tudo isso? Eu não sabia. E por que Deus curou o Paulo? Ele curou o Paulo por amor que ele tinha. Eu não estava preparado para ouvir o nome de Deus. A vontade de Deus era levar ele naquele momento. Me poupar de todo esse sofrimento que eu tive nesse filho. Mas porque eu não tinha maturidade para isso, ele curou ele. E meu irmão só se converteu depois que meu pai morreu. Às vezes acontece nas nossas vidas essas coisas. É assim que acontece. Nós não sabemos, não entendemos. E não aceitamos. Por que não aceitamos? Por causa que não temos raízes profundas em Deus. O vento sopra, nós queremos tragar de Jesus. Nós estamos sofrendo uma época de um debate. São centenas e milhares de pessoas fugindo das igrejas, saindo das duas igrejas. Primeiro, eu não vou negar, um culto culpado da igreja. A igreja em si é culpada disso. E outro problema é que esses crentes não têm raízes espirituais. Não estão ligados em Deus. Ouvir uma mensagem errada da palavra de Deus. Não cresceram, não se aprofundaram em Cristo. E é por isso que nós sofremos questões terríveis. Então, o texto mostra muito claro que nós precisamos crescer, amadurecer, nos aprofundar em Cristo Jesus. Amém?